Se a gente analisa a política econômica nos últimos anos, o Brasil tinha um grande problema: ajustar o câmbio, né? Fazer o ajuste cambial. O dólar, por conta do preço dos commodities, entrou muito dólar no Brasil, o dólar ficou subvalorizado, o real ficou excessivamente valorizado, o que gerou alguns efeitos esdrúxulos, né? Como restaurantes. O Brasil passou a ser um país caríssimo. À luz você vai para um restaurante de São Paulo, você paga mais do que pagava em Londres, cidade mais cara da Europa, e Frankfurt. Não faz sentido. O Brasil não tem produtividade para isso. Então, vamos ajustar o câmbio. E isso, dolorosamente, tem sido feito aqui. E vai gerar vários efeitos. Primeiro, você vai ter um efeito importante no turismo, porque o turista estrangeiro vai regressar, que ele não estava vindo, porque o Brasil estava muito caro, e o turista nacional ele vai ficar no Brasil, porque não vai ser mais compensatório ir para Miami, é melhor ir para Fortaleza, vir para Natal. Então você tem um efeito, o market share do turismo nacional no Nordeste, por exemplo, deve aumentar no próximo verão, e as operadoras, evidentemente, vão perceber isso e vão trabalhar isso. Esse é um primeiro efeito. O segundo efeito fundamental é que o Brasil vai melhorar a sua exportação, né? Porque o que aconteceu nos últimos 15 anos foi um processo de desindustrialização do Brasil. A indústria brasileira perdeu competitividade, quer dizer, com aquele dólar não dava para competir com a China, com outros países. O Brasil não tinha competitividade. Com o dólar agora, isso vai melhorar, a gente vai conseguir exportar um pouco mais e a gente vai sofrer também o efeito da substituição de importações. Uma firma quer comprar uma máquina, está muito caro no exterior porque o dólar aumentou, então ela tenta comprar um substituto nacional. Lembrando bem que isso não acontece em 15 dias. Essa substituição e essa promoção de exportação não acontece em 15 dias. De tal sorte que a gente tem que fazer uma divisão entre PIB real e PIB potencial. Quer dizer, embora a gente tenha uma recessão e se dá, em boa parte, pelo um ajuste importante que a gente vai fazer no Brasil agora, o PIB tem condições de crescer rapidamente nos próximos anos. Porque, por exemplo, aquilo que eu reforço, uma empresa tem 10 batistacas para alugar, está alugando 2. Mas se a economia crescer, ela ainda tem 8. Quer dizer, não vai precisar importar batistaca, nem mandar fabricar batistaca. Quer dizer, tem um PIB potencial aí à disposição que vai crescer, que pode crescer nos próximos anos. Então esses dois fatores são fundamentalmente importantes. Agora, é verdade que o dólar aumenta, tem impacto na inflação também. Então como é que isso vai se posicionar em relação à inflação? Então boa parte da inflação que temos hoje se decorre dessa questão inflacionária. Agora, é importante também chamar a atenção, Renato, que esse aumento do dólar, como eu falei no início, é um ajuste cambial e não um ataque especulativo como tivemos em 99, que a moeda brasileira foi atacada especulativamente. Os fundamentos brasileiros são sólidos. O Brasil, a economia americana, o Federal Reserve americano, vai fazer o aumento da taxa de juros em algum momento. Esperava-se em setembro, isso não ocorreu, e não ocorreu basicamente por conta da China. Mas em algum momento vai aumentar um pouquinho a taxa de juros básica americana, que é de 0,25. Isso vai gerar uma certa volatilidade nos mercados internacionais. Nós estamos preparados. Por quê? Porque temos uma quantidade muito confortável de reservas. Você tem um Banco Central, quantidade imensa de reservas internacionais, coisa que não tinha 20 anos atrás. Então a gente tem um colchão de liquidez que permite. Tanto é verdade que a moeda está oscilando e o Banco Central fez uma venda ontem ou hoje de dólares. O Banco Central não está fazendo a intervenção no mercado, porque sabe que está lentamente, dolorosamente, a gente está deixando fazer o ajuste cambial para que a gente tenha um caminho mais. Agora, é claro que esse dólar que está dando aí, 3,83, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tem um percentual de um overshooting por conta de um spread político. Porque ainda há uma incerteza política. Então, depois que clarear, em algum momento isso vai ocorrer um clareamento político, quer seja por impeachment, uma renúncia ou um grande pacto nacional promovido pelo próprio governo, a gente vai diminuir esse spread, esse risco político, esse overshooting vai acabar, e acredito eu que o mercado acredita que o dólar se estabiliza em 3,7, em torno disso, no final do ano. Então é mais ou menos onde a gente fecha a balança de pagamentos. Nesse período. Você acredita que essa questão política ela vai se resolver de uma forma ou de outra? Em algum momento vai, né? Porque os empresários estão pressionando, né? O barco não pode ficar correndo. Não, porque aí o Brasil precisa continuar, né? Os empresários estão pressionando, o PIB nacional está pressionando por uma definição política, né? O que ocorre, no meu entender,
é o seguinte, o que aconteceu? Com a Lava Jato, você travou o sistema político. Então, por exemplo, basicamente, o problema não é tirar Dilma. Porque se quiserem tirar Dilma, arranjam um argumento jurídico para o impeachment. O problema é que a classe política não chegou aqui à conclusão o que vão fazer pós-Dilma. Não é? Porque quem bota a cabeça para fora pode ter a cabeça decepada pela Lava Jato. Então nenhum líder político se coloca como salvador da pátria, né, como baluarte de uma agenda nova, porque a Lava Jato está aí, bicho. Pode ser pego pela Lava Jato. Né? Me parece que uma sinalização, hoje, eu estou falando no dia de hoje, uma sinalização poderia ser um rearranjo pelo Temer. Mas a gente não tem uma clareza em relação a isso. Mas no mercado interno, assim, a gente viu 2 meses crescentes de desemprego, 150 mil a perda do retrasado, 115 agora no mês passado. Como é que o senhor vê isso nessa conjuntura? Não, certamente vai ter um ajuste no mercado de trabalho. Né? O PIB vai diminuir 2,5%. Então o que é que vai fazer o empresário vir para o Brasil, o investidor vir para o Brasil? É segurança jurídica, regras do jogo claras, né? Política econômica estável, sem invenções, sem invencionices, etc. E tal. Então esse é o grande caminho que a gente está vindo para o Brasil. Né? O governo ainda atrapalha, né? O governo, na verdade, ainda atrapalha. Né? A gente perde ou não o grau de investimento? Pessoas que eu tenho conversado de São Paulo, até amigos meus em outros países, se trabalha no mercado com a possibilidade de perder o grau de investimento. Né? Mas vai depender muito de como a gente vai conseguir fazer essa transição, resolver o impasse político e realmente conseguir resultados fiscais melhores. Né? Então é possível que não, vai depender muito dos agentes. Hoje eu diria, está ruim, hoje. Mas isso muda, isso é dinâmico, a economia é dinâmica. Né? Eu acho que essa questão política influencia muito nisso. Né? Certamente. Causa uma insegurança. Certamente, porque precisa ver o que é que vai acontecer. Né? Eu acho um impeachment, por exemplo, o processo de impeachment, eu acho muito traumático. Né? É muito traumático. Né? Você estaria meses e meses num travamento aí traumático. Né? Eu acho que Dilma continua, tem que fazer um acordo aí com o PMDB. Eu não sou analista político, né? Isso é uma impressão que eu tenho. Ô Marcos, 2 dias atrás, um dos maiores empresários do Rio Grande do Norte, talvez um dos maiores do país hoje, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele falou que, foi textual, ele disse que o impeachment hoje, a agonia do impeachment seria melhor que a agonia dos 3 anos e meio do governo. Pode ser. O governo é fraco, né? O governo é fraco. Dilma governa à base do Aloysio Mercadante, que malquisto no Congresso, né? Malquisto pelos políticos, né? Sem base parlamentar. Precisaria zerar e começar de novo, né? O governo. Né? Veja, o Rio Grande do Norte tem possibilidades imensas. O Rio Grande do Norte ele pode ser a nova Flórida do Brasil, porque ele tem sol, tem energia eólica, é solar, turismo, uma rede hoteleira proporcionalmente totalmente instalada, e você tem possibilidade de ser o Nordeste ele tem perspectivas de ser um hub logístico, né? O senhor é pernambucano, queria que você ouvisse como pernambucano essa guerra entre o hub, pelo hub da Latam. Eu acho que se for Pernambuco ou Rio Grande do Norte, todos os dois ganham, eu acho. Todos os dois ganham. O Ceará já fica mais distante, né? Porque o Porto Suape ele é um grande hub logístico, né? Você tem que olhar o Rio Grande do Norte como uma porta de entrada, não só para o Nordeste, mas para toda a América do Sul.